Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Está de volta o quadro Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar, nas edições de 2017. E a NASA anunciou 2 novas missões para pesquisar asteroides no Sistema Solar. Vamos falar sobre esse anúncio do órgão norte-americano. Astrônomo Fernando Roig, astrônomo do Observatório Nacional, fala com a gente. Professor Fernando, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Marco Aurélio. Obrigado a vocês. Vamos falar um pouco sobre o que representa esse anúncio da NASA do ponto de vista das perspectivas científicas. Conte pra gente. Bom, essas 2 missões que a NASA selecionou foram selecionadas entre 5 finalistas, né? 3 dessas missões eram missões destinadas a estudar os asteroides e 2 eram destinadas a estudar o planeta Vênus. Então, essas 2 que foram selecionadas como para serem financiadas são 2 missões destinadas a estudar os asteroides. E cada uma delas tem características particulares, mas o interessante é que estudar os asteroides permite ter acesso ou entender melhor quais foram os processos de formação do nosso sistema solar, de formação dos planetas, porque os asteroides são relíquias dos primeiros momentos de formação do sistema solar. Então, eles contêm informação que nos permitem determinar qual era a composição dos materiais que existiam na nebulosa protoplanetária e como é que esses materiais conseguiram se aglutinar para formar corpos de dimensões maiores. Na verdade, nem todos são conhecidos, né? Ainda existem muitos para serem descobertos no nosso sistema solar, é isso? Bom, sim, asteroides, a gente todo dia está descobrindo novos asteroides, né? Porque eles são objetos que alguns têm centenas de quilômetros de tamanho e outros podem ter até alguns poucos metros, né? Então, a gente certamente não consegue observar tudo na medida em que as observações são melhoradas, a gente vai descobrindo mais e mais novos objetos, né? E ainda que eles são descobertos, que a gente saiba que eles existem, a gente não tem estudos muito aprofundados sobre por exemplo, a composição química na superfície deles, quais são os minerais que estão presentes lá, como são seus interiores. Então, essas 2 missões que a NASA selecionou apontam a fazer esse tipo de estudos, a estudar mais detalhadamente certos conjuntos de asteroides que são peculiares e que podem ajudar a entender melhor como esses corpos se formaram. Uhum. Lucy e Pisky. Explique pra gente, por favor. Bom, esses são os nomes das missões, né? Uma missão se chama Lucy, né? E a outra missão se chama Psyche. A missão Psyche recebeu esse nome porque ela vai visitar um asteroide que se chama Psyche, né? Ele é um asteroide bastante antigo, ele é conhecido, bastante antigo no sentido de que ele é conhecido há muito tempo, é um asteroide bastante grande, ele tem 200 quilômetros de diâmetro aproximadamente, e é uma missão, esse asteroide tem uma particularidade que ele é um asteroide que a gente denomina asteroide metálico, né? Ele é basicamente um bloco de ferro, né? E a gente não sabe muito bem se esses asteroides são em geral bastante raros, né? Os asteroides em geral estão constituídos ou por silicatos, né? Ou por gelo, né? Então, estudar um asteroide de tipo metálico é uma coisa interessante porque eles são objetos raros e a gente não sabe muito bem se eles são objetos que se aglutinaram dessa forma, ou seja, se o ferro se amontoou, né, para formar esse objeto de grande tamanho, ou se eles poderiam ser, por exemplo, o fragmento de um corpo de maior tamanho, né, que se quebrou, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que os planetas, como a Terra, Marte, Vênus, eles têm um núcleo que é constituído de ferro, eles têm um núcleo metálico. Então, se você tem um objeto de grande tamanho com um núcleo metálico e você quebra ele, e você elimina, digamos, as camadas externas que recobrem um núcleo metálico, você poderia ficar com esse objeto constituído por ferro como remanescente. Então, investigar esse asteroide vai permitir determinar
qual dos dois fenômenos, nesse caso, teria sido o mais provável. Né? No caso de Lucy, né, que é a outra missão que foi selecionada, ela recebeu esse codinome porque Lucy foi foi o nome de aquele esqueleto que foi encontrado na África, que se considera que é o esqueleto mais primitivo de um humanoide, né? E de um Homo sapiens. E a ideia de colocar esse nome é porque essa missão vai visitar dois reservatórios, né, que são considerados reservatórios fósseis de asteroides. ¿Por quê? Porque se supõe que os objetos que estão nesses reservatórios, eles se formaram ou foram implantados nesses reservatórios em épocas muito primitivas, poucos milhões de anos após a formação do planeta Júpiter, né? Esses reservatórios são conhecidos como os troianos de Júpiter, são asteroides que orbitam ao redor do Sol na mesma órbita que Júpiter, e eles são objetos realmente muito primitivos, então o seu estudo vai permitir entender melhor como que esses objetos se formaram. As origens, né? Como que chegaram aí. Certo. Lucy está prevista a missão para 2021 e Psyche para 2023. São essas as previsões. Explique um pouquinho para o ouvinte, para nós que não somos exatamente especialistas na área, professor, por que os prazos são tão longos? Qual é o longo processo aí que tem que ser feito de preparação para que as missões aconteçam? Bom, o planejamento de uma missão requer de várias etapas, né? A etapa que foi cumprida até agora foi simplesmente a proposta da missão e dizer basicamente quais são os objetivos científicos e que instrumentos vão ser utilizados. Mas a partir daí você tem toda a questão de começar a construir, né, as partes mecânicas da sonda, a construir os instrumentos, né, que vão ir a bordo da sonda, e isso é um processo que leva, são processos que envolvem tecnologias bastante avançadas e que levam vários anos, né? Na verdade, a gente está pensando num prazo aí de uns 5 ou 6 anos, né, aproximadamente, para desenvolver toda a parte técnica da missão, né, e fazer o lançamento, né? E isso não é um tempo muito absurdo, não. É tipicamente o tempo que é mais ou menos considerado em todas as missões. Agora, esses são os prazos para o lançamento da missão, né? Depois a sonda vai ficar um tempo no espaço, né, dando várias voltas ao redor do Sol, até conseguir chegar no seu objetivo, né? A sonda Psyche, ela, se não me equivoco, vai chegar no asteroide que ela vai estudar. Ela vai chegar só em 2030, ou seja, ela vai passar praticamente 6, 7 anos, né, dando voltas em torno do Sol, antes de conseguir chegar no seu objetivo e começar a fazer o estudo para o qual ela está desenvolvida. E a outra também vai demorar mais ou menos, vai ser lançada em 2021, mas vai começar a enviar os primeiros dados científicos entre 2026 e 2030 também. Então, são mais ou menos os prazos. São prazos normais. Em geral, não é... São os prazos realmente necessários, dada a complexidade de uma operação desse tipo. Sim. Professor Fernando Roig, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Que bom que a gente pode prosseguir com essa parceria nas quartas-feiras pela manhã, aqui no Todas as Vozes. A equipe do Observatório Nacional é super atenciosa com os nossos ouvintes, o que nos alegra bastante. Professor, um ótimo 2017 para o senhor, tá bom? Muito obrigado, igualmente, e até a próxima. Até a próxima. Conversamos ao vivo com o professor Fernando Roig, ele que é astrônomo do Observatório Nacional, e falou com a gente sobre esse anúncio da NASA, né, de 2 novas missões para pesquisar asteroides no Sistema Solar. Aqui, na parceria oficial entre o programa Todas as Vozes da Rádio MEC AM e o Observatório Nacional, parceria entre o ON e o Todas as Vozes, que nasceu no começo de outubro de 2015, ou seja, já tem bem mais do que um ano e veio para ficar. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.